Vou aproveitar para falar da carta de Laodiceia, que não é canônica, né? Não está na Bíblia, se perdeu, Deus sabe por quê, mas Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Alguém está com Filemão 23, 24 aberto? Vai ler? Pode ler, por favor. Isso. Bom, então, Lucas escreveu o Evangelho, né, segundo Lucas, que é considerado a primeira parte do livro de Atos e o livro de Atos. Ele era médico, então. O destinatário dessa carta, ele diz quem é, Teófilo, provavelmente foi o patrocinador da carta, o financiador, né? Atos faz uma ponte entre os evangelhos e os demais escritos do Novo Testamento, e ela relata a expansão do evangelho desde o Pentecostes em Jerusalém, durante 30 anos, até a chegada de Paulo em Roma. O tema do livro de Atos pode ser resumido em 1:8. Esse é importante que alguém leia, Atos 1:8. Isso, obrigada. Esse é o tema. Ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Bom, Atos faz um relato histórico, então, das origens da fé cristã, faz uma defesa da fé cristã, porque a fé que estava surgindo, o cristianismo, teve que ser defendido perante o pensamento pagão e judaico, perante o governo romano e perante a sociedade helenística, isto é, de origem grega, né? É um guia para a igreja em todos os tempos, porque traz princípios básicos que podem ser aplicados em momentos de dificuldade, em momentos de perseguição, para a nossa igreja hoje e em todos os tempos. Olha, eu vou... já trocou. Então tá bom, obrigada. O livro é caracterizado pela excelência literária. Lucas era culto. Ele traz detalhes históricos precisos. Eu li que historiadores ficam encantados com os detalhes históricos precisos do livro de Lucas. Ele faz um grande uso dos discursos, um uso inteligente dos discursos. Isso dá uma dramaticidade ao livro. Estou falando do livro de Atos, é gostoso da gente ler, né? E a ênfase do livro é que o Evangelho é para todos. Teria muita coisa para falar, mas a gente tem 13 cartas, então eu vou continuar, tá certo? Bom, eu coloquei nas telas as cartas em ordem cronológica, na ordem em que Paulo as escreveu, que não é a ordem em que elas aparecem na Bíblia. Eu esqueci de falar que Atos foi escrito quando Paulo estava em Roma aguardando o julgamento, né? E talvez até a intenção tenha sido que Paulo tivesse uma peça de defesa no seu próprio julgamento. Então, a primeira carta que Paulo escreveu, antes disso, elas podem ser classificadas de várias maneiras. O próximo, por favor. Existem as cartas pastorais que Paulo escreveu dando instruções a pastores sobre como lidar com as igrejas. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? Tem as cartas chamadas da prisão, as cartas da prisão domiciliar, porque a gente lê em Atos 28 que Paulo ficou 2 anos preso em Roma, mas ele estava numa casa alugada, ele tinha liberdade para fazer o trabalho, pregar o evangelho, receber seus amigos, conversar com as pessoas. Essas cartas que ele escreveu foram Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. E teve uma carta que ele escreveu da prisão Mamertina, porque ele, depois desses 2 anos preso em Roma, numa casa alugada, ele foi solto, ele provavelmente ficou uns 6, 7 anos, fez uma 4ª viagem missionária, provavelmente. E por que ele foi solto? Por falta de julgamento e condenação. Depois ele foi preso novamente, na época de Nero, no final do reinado de Nero. E aí ele ficou numa prisão chamada Mamertina. Aí era uma situação muito penosa, muito diferente. Ele ficou num calabouço úmido, escuro,
ele falou que num determinado momento só, Lucas estava com ele e ele pediu que Timóteo, um grande amigo, o Timóteo do livro da Bíblia, fosse se encontrar com ele para alegrar o coração dele. E nessa época, quando ele escreveu 2 a Timóteo, ele estava provavelmente esperando a execução, né? As demais cartas são Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios e Romanos. 1 aos Coríntios faz referência a uma carta anterior, né, que também não é canônica, não se tem notícia dela. E 2 aos Coríntios faz referência a uma carta muito severa, escrita em meio às lágrimas. Deus sabe por que essas cartas não estão no cânon, não estão na nossa Bíblia, né? A primeira carta que foi escrita ou foi Gálatas ou foi 1 aos Tessalonicenses, né? Gálatas foi escrita em algum momento entre 48 e 57 depois de Cristo, ou em Éfeso, ou na Macedônia, que é o norte da Grécia, ou em Antioquia da Síria, ou em Corinto, que também é na Grécia. É porque existe a teoria do norte da Galácia, a teoria do sul da Galácia. Depende de quem foram, não se sabe, não se tem um registro preciso de quem foram os destinatários da carta. Se foi o pessoal do norte da Galácia, que é na Turquia, né, atual Turquia, ou no sul, né? Mas, enfim, o que importa é que o propósito dessa carta é refutar ensinos e acusações dos judaizantes quanto a práticas cerimoniais e a autoridade de Paulo, porque é o seguinte: havia nessa igreja, a igreja devia ser predominantemente gentílica, mas havia alguns mestres judeus, judaizantes, né, que queriam obrigar os novos convertidos não judeus, a cumprir as regras cerimoniais, em especial a circuncisão, né? Então eles acusavam Paulo de não ser um apóstolo verdadeiro e de estar barateando as exigências legais para agradar os cristãos não judeus, né? Então Paulo faz uma defesa da verdade essencial do cristianismo. No próximo slide está a verdade essencial do cristianismo. A justificação é pela fé em Jesus Cristo, e a santificação se dá não pelas obras, as exigências da lei, mas pela obediência que provém da fé na obra divina, na obra de Deus em favor do crente, dentro do crente, por meio do crente, mediante a graça e o poder de Cristo e do Espírito Santo. Lutero se inspirou nisso. A Reforma teve como inspiração uma volta a essa verdade essencial do Evangelho que Paulo apresentou no Evangelho de Gálatas, né? A próxima carta foi 1 aos Tessalonicenses, que foi escrita em 51, provavelmente em Corinto, com o propósito de encorajar e instruir os novos convertidos e oferecer certeza sobre os que morrem antes da vinda de Cristo. Então, pelo que eu estudei, eu tenho a impressão assim de que os tessalonicenses eram tanto folgados, não gostavam muito de trabalhar, talvez estivessem pensando que Cristo voltaria logo, entende? E Paulo exorta-os a cada um cuidar do seu sustento. Pouco tempo depois, ele escreveu, acho que no mesmo ano, a segunda carta aos Tessalonicenses, e me parece que a situação, talvez até no mesmo ano, do mesmo lugar, a situação era mais ou menos a mesma, tanto que ele exorta mais ainda ao sustento próprio, também encoraja os crentes nas perseguições, né? E corrige entendimento errôneo sobre a segunda vinda de Cristo. Então, 1 e 2 aos Tessalonicenses são cartas escatológicas, porque Paulo fala muito da segunda vinda de Cristo. Eu estou falando muito, né? Preciso pedir para vocês lerem alguma coisa já. A próxima carta, escrita em 55, foi a primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu em Éfeso, no final da estada de 3 anos. Isso já foi
na terceira viagem, peraí, deixa eu ver. Foi na terceira viagem missionária dele. Ele se situou em Éfeso e ficou lá 3 anos, né? E ele trata dos problemas da prática cristã na igreja, imoralidade e facções. Bom, havia 12 templos em Corinto, um deles dedicado à deusa Afrodite. Vocês sabem quem é, né? Já ouviram falar na deusa do amor, chamada deusa do amor? Eles praticavam no templo de Afrodite a prostituição cultural. Então, mais de 1000 mulheres todo ano ficavam no templo praticando a prostituição cultural, religiosa, né? Havia muitas demandas judiciais, demandas entre os próprios cristãos da igreja, decididas por juízes de fora da igreja. Havia exageros na comida, falsas concepções teológicas. Então, o contexto ajudava, porque era um comércio intenso, exuberante, uma cultura cosmopolita, além dessa questão da prostituição. Mas, apesar de a carta aos Coríntios tratar de muitos problemas, ela contém 2 dos capítulos mais amados da Bíblia. O 13, que é o do amor, que eu queria pedir para alguém ler, mas acho que não vou porque não dá tempo. E o 15, que trata da ressurreição. E é a carta em que Paulo apresenta mais dos seus dados autobiográficos. No mesmo ano, ele escreveu o 2 aos Coríntios, né? Provavelmente ele estava na Macedônia, e ele destinou essa carta à igreja de Corinto e aos cristãos de toda a província da Acácia, que é no sul da Grécia, né? E aí ele defende seu ministério para a igreja, tá? Que estava infiltrada de falsos mestres que questionavam a sua integridade. Eles diziam que a palavra de Paulo não tinha crédito, porque ele tinha falado que ia fazer 2 visitas a eles, depois ele decidiu fazer uma só mais longa, né? Ou o contrário, honestamente, agora eu não sei se isso é o contrário, né? E também o acusaram de ter embolsado o dinheiro das ofertas. Vocês sabem que naquela época houve uma grande fome na Judéia, não sabem? E os crentes gregos, né, da Macedônia e da Acaia fizeram uma oferta. E Paulo foi levar essa oferta para Jerusalém. Então os coríntios acusaram Paulo de, além de não ser apóstolo verdadeiro, ou de palavra que não tinha crédito, de estar embolsando o dinheiro da oferta. Pesado, né? Bom, a próxima carta foi escrita em 57, foi a carta aos Romanos. Provavelmente ela foi escrita em Corinto ou em Cencreia, que ficava a 9 quilômetros de Corinto, né? Isso foi no contexto da terceira viagem missionária, já na iminência da volta de Paulo para Jerusalém para levar a oferta. Ele destinou essa carta à igreja de Roma, mas houve uma provável distribuição geral, talvez em forma abreviada dessa carta. Isso é interessante, alguém lê, por favor, 2 de Pedro 3,15. 2 de Pedro 3,15, quem vai ler? Isso. Então, pelo contexto, pela época, essa carta de Paulo, que era destinada aos romanos, foi distribuída para as outras regiões. Eu não achei quando é que foi a criação da igreja de Roma. Se alguém... Eu sei que não foi Paulo, que Paulo nunca tinha estado lá. Ele escreveu essa carta para irmãos que ele não conhecia. Ele tinha amigos em Roma, né? Mas ele nunca tinha estado lá quando escreveu essa carta. Essa carta é um tratado teológico. Ele não conhecia as pessoas, então ele não trata de problemas como tratou na carta aos Coríntios. É um lindo tratado teológico, cujo tema é o plano de Deus para a salvação e justificação de toda a humanidade. Por favor, o próximo. Já o próximo, por favor.
Então, com essa carta, ele queria preparar a iminente visita que ele queria fazer a Roma e a pretendida missão na Espanha. Existem discussões se Paulo foi à Espanha ou não. O Saião, na NVI, acha que ele foi numa quarta viagem missionária e dá até o itinerário. O itinerário da quarta eu coloquei numa tela lá para frente. Então, ele apresenta nessa carta o sistema básico da salvação e explica o relacionamento entre judeus e gentios no plano da redenção. O próximo, por favor. Então, ele enfatiza nessa carta aos Romanos a doutrina cristã, faz muitas solicitações do Antigo Testamento e mostra um grande cuidado por Israel. A mensagem essencial do livro aos Romanos é muito importante, vale a pena a gente atentar para ela. Todos os homens são pecadores e precisam da salvação outorgada por Deus mediante a obra redentora de Jesus Cristo. A prévia e única condição para a salvação é que ela seja recebida pela fé. A próxima tela, por favor. Além disso, como a salvação é apenas o primeiro passo para a vida cristã, Paulo explica de que modo o crente é liberto da lei, do pecado e da morte, no livro de Romanos, pela união com Cristo em sua morte e ressurreição e pela presença e poder do Espírito Santo no coração. E ele fala também que Israel, apesar de tudo, ainda tem lugar no plano da redenção. Por fim, essa carta é um apelo à prática da fé cristã na igreja e no mundo. E em nenhuma outra carta, Paulo mostrou tão profundamente o Evangelho e suas implicações no presente e no futuro. O outro slide, por favor. E mais outro. Efésios agora. Efésios provavelmente foi escrita em 60, né? Durante a segunda viagem de Paulo, ele tinha tido contato com Áquila e Priscila, né? E depois, na terceira viagem, ele ficou 3 anos, como eu disse, né? Essa carta provavelmente foi escrita na prisão. O contexto era assim, um centro comercial, exuberante também. Havia um templo pagão, além de outros, dedicado a Diana. Ele não trata de nenhum problema também nessa carta aos Efésios. Por isso, muita gente contestou a autoria dele, porque a carta é meio diferente, mas a explicação do Saião e de outros autores é essa, que ele não trata de problemas e que essa carta, embora ela tenha sido escrita aos Efésios, ela tinha um caráter circular. Provavelmente a intenção de Paulo era distribuir para as demais igrejas. No mesmo ano foi escrita a carta aos Colossenses. Paulo na prisão em Roma, né, naquele período de 2 anos. E ele fala aí sobre a suficiência de Cristo em oposição ao vazio da sabedoria humana. Porque ele está combatendo uma heresia. A heresia que misturava o cerimonialismo judaico, que queria impor as exigências legais aos novos crentes, com ideias do gnosticismo em formação, ainda incipiente. Depois, no século II, III, é que ele se desenvolveu, mas esse aqui era incipiente e já tinha aquela questão do conhecimento, de conhecimentos secretos e coisas assim. Uma mistura do judaísmo decadente com o gnosticismo incipiente e com o ascetismo. O que é ascetismo? Vamos ver em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Alguém leia, por favor.
Isso, graças a Deus. Ascetismo é isso. Não, a referência é 2 Timóteo, qual que é? 4, de 1 a 5. É assim, não deve se casar, não deve comer isso, não deve comer aquilo, não toque, não faça, não isso, não aquilo, né? Essa era a heresia que havia na igreja, nessa igreja e em várias outras, e que Paulo combateu. Então, carta aos Efésios, a próxima, por favor. Então já a heresia era na igreja dos Colossenses, a próxima, Filemão, isso. Então, na prisão, ele escreveu uma carta entre 60 e 61 para Filemão, que era um crente da igreja de Colossos. Ele escreveu basicamente junto com a carta à igreja aos Colossenses, né? Filemão era um crente próspero, ele era dono de escravos, né? E a carta é sobre Onésimo, um escravo de Filemão, que provavelmente roubou alguma coisa dele e fugiu. Foi para Roma, se encontrou com Paulo, se converteu. E Paulo escreve uma carta para Filemão. A questão ética, tem a questão ética da escravidão, que era uma coisa da época, que eu quero mostrar como Paulo trata. Vou pedir para alguém abrir em Efésios 6, 5. Né? E ele usou técnicas na carta a Filemão, várias técnicas dos escritores antigos, de despertar a mente, tocar as emoções, de não dizer o nome da pessoa até o momento do pedido final, de começar despertando a simpatia. Então, Paulo escreveu para Filemão tentando despertar a simpatia dele, e aí falou sobre Onésimo, intercedeu por Onésimo e ilustra, eu acho que essa carta de Paulo a Filemão ilustra a doutrina cristã da redenção, né? E como é que Paulo trata a questão da escravidão? Ele não se coloca nem contra nem a favor. Quem vai ler Efésios 6, 5? Isso. Mais adiante tem os senhores, como é que devem tratar os escravos. Segue um pouquinho. Pode continuar. Isso. Paulo não se colocou nem contra nem a favor da escravidão, mas ele disse, em outras palavras, que é possível que escravos e senhores convivessem como cristãos, e fez essa recomendação a Filemão. E o próprio Onésimo levou a carta para ele, levou a carta para Filemão. Aos Colossenses, Onésimo levou com Tíquico, né, e a própria carta que falava sobre ele e a situação dele. Aí, em 61, ainda na prisão, na Macedônia, Paulo escreveu a carta aos Filipenses. Vamos na próxima, por favor. Filipenses. Quais eram os propósitos? Agradecer a oferta recebida. Os filipenses eram prósperos, né? Havia muitos juízes, gente próspera. Várias vezes atenderam Paulo. Então ele agradeceu a oferta, relatou as suas circunstâncias, como é que ele estava naquele momento, na prisão, os sofrimentos e tudo. Exortou os filipenses a serem humildes, alegres. Filipenses fala muito em alegria, muitas vezes, alegria e derivações dessa palavra, né? E advertiu contra legalistas e libertinos. O que são os legalistas? São aqueles que fazem questão das exigências legais para os que não são judeus, né? E libertinos são aqueles que dizem, bom, não existe lei, então faço o que eu quero, né?
E Paulo advertiu contra ambos esses extremos. Vamos ler, é importante ler Filipenses de 3:1 até 4:1. Alguém leia, por favor, bem alto, bem bonito. Segue até 4:1. Você foi até 4:1? Isso, muito obrigada. Foi um texto longo, né? Mas, mas é que já é suficiente, porque ele já falou aí daqueles cujo Deus é o ventre. Então ele está combatendo os libertinos. E lá no começo ele começou, obviamente, falando dos cães legalistas, né? O equilíbrio em Cristo Jesus é o nosso ideal. A próxima carta, 1 Timóteo, isso. Então, Timóteo era um cooperador, um jovem cooperador de Paulo, amigo dele, ajudou-o muito. Ele escreveu essa carta por volta de 64, ele estava em Filipos, no intervalo entre as duas prisões. Ele queria esclarecer Timóteo sobre a incumbência que já tinha dado a ele na terceira viagem missionária, de supervisionar os assuntos da igreja de Éfeso e refutar os ensinos heréticos. Nas várias igrejas, os ensinos heréticos eram meio parecidos. Então, aquela questão do gnosticismo, a questão do conhecimento secreto, o judaísmo decadente, com uma espécie de espiritismo judaico, e o ascetismo, que os irmãos viram pela leitura o que é, né? Não coma, não case, etc. e tal. A próxima é a carta a Tito, que Paulo escreveu entre 63 e 65, provavelmente na Macedônia. Tito era um cooperador de Paulo que trabalhou em Éfeso, em Corinto, em Creta, na ilha de Creta, na Dalmácia,
que é a antiga Iugoslávia, hoje Eslovênia, Croácia e Bósnia, né? E o que Paulo queria? Orientar Tito para enfrentar a oposição que a igreja estava passando nessa época de perseguição, instruí-lo sobre fé e conduta, a conduta que os cristãos devem ter, adverti-lo contra os falsos mestres e informar sobre futuros planos que Paulo tinha para ele, Tito, né? E eu não vou achar agora porque eu esqueci de anotar referências sobre o que Paulo queria fazer com Tito. Bom, a última carta foi 2 Timóteo, que ele escreveu em 66 ou 67, na prisão mamertina, no calabouço, já esperando o julgamento. Por que ele escreveu essa carta? Porque ele se sentia só. Vamos ler, vai, 1:15 e 4, de 10 a 12, de 2 Timóteo. Segunda Timóteo 1:15 e 4, de 10 a 12. Isso, 4 de 10 a 12. Isso. Paulo estava meio sentido aí, né? Só Lucas está comigo. Foi uma situação tão terrível, essa prisão, que os amigos demoraram para descobrir qual era o paradeiro de Paulo. Ele escreveu por outros motivos também. Ele estava preocupado com as igrejas, nessa época de perseguição sob Nero. E ele também queria escrever a igreja de Éfeso por meio de Timóteo. Bom, Atos 13, de Atos 13:1 até 21:17, a gente vê que Paulo fez 3 viagens missionárias. A primeira viagem ele fez nos anos de 46 a 48 e está a referência ali de Atos. A segunda viagem foi de 49 a 52, referência ali, e a terceira de 53 a 57, referência ali. Houve uma provável quarta viagem, depois dos acontecimentos de Atos 28, que foi quando ele foi preso pela primeira vez e passou aqueles 2 anos em Roma. Na próxima tela está o itinerário provável, hein? Talvez a ordem dos acontecimentos não seja bem essa, mas ele foi solto da prisão em 62, ele deve ter ido à Espanha, de 62 a 64. Vamos ler Romanos 15, 24 a 20. Os irmãos vão abrindo, vários irmãos vão abrindo essas referências. Porque isso é um assunto controvertido, é interessante a gente ler. Vamos lá, Romanos 15, 24 a 28, quem vai ler? 24 e 28, isso. Depois ele foi à ilha de Creta. Quem lê Tito? 1 a 5? É 1:5, né? Isso. Pelo deixado em Creta. Então ele deixou Tito em Creta, tudo indica que ele foi, né? Depois Mileto, 2 Timóteo 4 a 20. 4:20. No ano de 65.
Lê de novo, irmã, por favor, não vi o início. É esse mesmo. Isso. Isso. Tá, aí não tem uma referência expressa de Paulo, né? Colossos, ele foi em 66, Filemão 22. Quem lê? Isso, aos Colossenses. Em Éfeso, novamente em 66, 1 Timóteo 1:3. Isso. Filipos 66, Filipenses 2:23, 1 Timóteo 1:3. Isso. Timóteo 1:3 já foi. E Nicópolis 66, 67. Isso, Tito 3:12. Isso. Então, olha, esse resumo eu peguei do Saião, na NVI. A gente pode presumir que houve essa viagem pelas referências que a gente lê nas cartas de Paulo, né? Bom, os irmãos, já passou, né? Eu queria dizer qual foi o itinerário das 3 viagens, mas o tempo já está terminando. Então vamos encerrar. Então a última tela, por favor. Paulo não conviveu com Jesus, né? Paulo provavelmente estudou junto com Estevão, né? Mas com Jesus ele não conviveu. Agora, ele viveu Jesus, né? Reinterpretando a mensagem de Jesus, que era essencialmente rural, para o meio urbano, uma vez que Paulo era um homem das cidades. Oi, diga. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não há registro de que ele tenha convivido com Jesus, mas o que o Célio está falando pode ser que ele fosse... Então, pera... eu acho que a idade resolve, porque ele se converteu lá pelo ano 50, não é isso? Antes, eu queria achar essa data. É verdade, ele escreve cartas, ele escreve... Espera aí que eu vou achar isso aqui. Um pouquinho só. Olha, ele se converteu aos 25 anos. Ele tinha 28 anos quando ele se converteu na estrada de Damasco. Eu só não estou achando aqui o ano em que ele nasceu. Bom, enfim. Ele tenha convivido com Jesus ou não, não há registro. O fato é que ele viveu a mensagem de Jesus mais intensamente do que qualquer outra pessoa de que haja registro. Fala, Tirson. Eu também acho. Eu também acho. Isso.
Isso. Ele achava mesmo que era uma heresia, tanto é que ele perseguiu. Isso. É verdade, é verdade. Isso aqui é de um curso de teologia católico, mas o conteúdo é muito bom. E o autor diz que ele realmente não conviveu com Jesus. Agora, que as cartas dele sejam para nós o que as escrituras foram para ele. Eu quero que alguém leia bem alto, bem bonito, 2 Timóteo 3, 16, 17. Não é esse, é aquele que toda a escritura é inspirada para ensinar, para redarguir, para corrigirem. Esse aí que eu quero que leia, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quem vai ler? Esse é importante. 16 e 17. Isso. Então, que nas cartas de Paulo, como nos demais textos da Escritura, como ele, nós encontremos consolação e esperança. Irmãos, eu peço desculpa, o conteúdo é extenso, é árido. Eu não encontrei uma maneira menos árida de trazer esse resumo. Tá? Eu tenho aqui os trajetos, tem um mapa, se alguém quiser ver. Oi? 15:4, leia Romanos 15:4. Amém. Obrigada, irmãos, muito bons alunos. É muita coisa. Pode, claro. Eu falei, não, mas que escolha que eu fiz. Quer dizer, fiquei muito tempo tentando ver como que eu ia fazer isso.